Olá, caríssimos, boa noite. Estamos entrando em mais uma terça-feira para mais uma live às 20h30, como estamos propondo no nosso canal aqui do Instagram, ao vivo com vocês todas as terças-feiras às 20h30. Não percam, viu? Gravem aí na sua agenda, participem conosco. Muitos temas, muitos assuntos serão abordados relacionados à saúde mental, à saúde psíquica. Nós estamos retornando com os nossos conteúdos digitais, falando de ansiedade, de transtorno de ansiedade. É para quem tem interesse, não é uma live divertida, nós sabemos disso, mas é para quem busca informação de qualidade, para quem eventualmente busca resolver um problema grave que assola uma imensa maioria de pessoas no mundo, que tem crescido assustadoramente entre jovens, adultos, e que não poupa pessoas em idade, em gênero masculino, feminino. Então, sempre trazendo informação de qualidade para vocês e com a cara do nosso trabalho, certo? Nós não pretendemos ficar hoje à noite mais do que 45 minutos, é o tempo estabelecido, talvez um pouquinho mais, mas a live tem a intenção de esclarecer, de informar, sempre lembrando a vocês que os nossos conteúdos não têm a intenção de fazer diagnóstico para ninguém, de propor cura online ou nada parecido com isso. Então, para quem está entrando pela primeira vez, que isso fique muito claro. Já tem pessoas acessando e até que as pessoas vão se acostumando e vão marcando presença. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão entrando, todos, e não vou citar nomes. Fica bom assim? Gostaria também que vocês digitassem as suas perguntas e fiquem até o final conosco para que vocês possam então ter as suas perguntas respondidas. Eu vou começar então esclarecendo, um ponto de introdução, esclarecendo para vocês a glossofobia, essa palavra estranha. Ela vem do grego, dando para vocês então a origem rapidamente. A origem da palavra, ela é a junção de duas palavras de origem grega, glosso, que significa letra, fobia, que significa medo. Então, seria o medo da letra. Fica estranho, Simone? Pois é, mas é um medo exagerado ou uma aversão absurda a palavras. E isso então é porque glossofobia tem a ver com medo de falar em público. Estranho, né? Concordo, mas não fui eu que cunhei o termo, então eu só estou passando para vocês em forma de informação, que é uma pesquisa minha feita rapidamente. Eu penso que é interessante esclarecer. Fobias existem de todos os tipos, não é? E nós estamos então escolhendo para reiniciar os nossos conteúdos, as nossas lives, os nossos vídeos que vão ficar dispostos para vocês nas redes sociais, aqueles temas em que é mais recorrente, né? Então, o medo de público, o pânico diante de falar em público é bastante comum. Não é apenas um incômodo, um frio na barriga, aquele nervosinho, não é isso. Isso cada um de nós tem. Eu praticamente agora, depois de 2 anos, eu penso que é isso, que eu iniciei a fazer lives,
é que eu não tenho mais assim tanto frio na barriga para entrar. Mas nas primeiras lives que eu fiz, as pessoas às vezes não percebem, mas eu estava com aquele friozinho na barriga, com aquela sensação assim, de parece que nós temos tanta coisa para falar e na hora que você entra ao vivo, não nos parece que nós vamos conseguir falar tudo ou que as pessoas vão gostar ou que você vai ser tão clara na exposição dos seus conteúdos. Então, esse medo, ele é um medo que não atrapalha, aquele friozinho na barriga, aquela indisposição na hora de que você vai fazer qualquer coisa nova, isso é normal, e você enfrenta ele e você vence, até que aquilo fique mais natural para você. Porém, o medo de público que nós vamos falar aqui, que dá uma fobia, ele não é saudável. Ele já, como eu sempre digo, ele já ultrapassou uma linha de normalidade. Então, ele pode ser classificado como uma fobia, e que é uma modalidade de transtorno psíquico. Alguns sintomas mais comuns do medo de falar em público. Então, angústia, repulsa, paralisante diante da situação, da exposição, só de imaginar, só de se imaginar fazendo o que muitas vezes era necessário fazer, a pessoa ela já sente tudo isso. Não precisa nem estar ali, só de imaginar, só de pensar em estar lá, ela recua, ela foge, ela se paralisa diante da possibilidade dessa exposição. Porque no imaginário dessa pessoa que tem a fobia, ela está diante de um perigo iminente. Mais uma vez, uma breve pausa para cumprimentar quem acabou de entrar. Fique conosco até o fim, viu? A live vai sim ficar gravada, mas eu gostaria da presença de vocês até o final. E por favor, sempre repetindo, vão lá na caixinha e façam seus comentários, façam as suas perguntas. Eu reservei uma pergunta que veio lá através dos stories para a noite de hoje responder aqui. Não é bem responder, Eu vou tecer algumas considerações minhas a respeito dessa questão. Não vou fazer uma consulta ao vivo, não vou dar diagnóstico para ninguém, mas vai ser bem interessante, tá? Então tá só começando. Eu não vou ficar aqui não falando em conceitos para vocês, não vai ser, porque isso vocês vão lá no Google e vocês vão digitar e vocês vão encontrar. Hoje nós vamos fazer algo bem mais prático, bem mais interessante. E para ficar interativo, não tenham vergonha, podem participar, tá? Nós respondemos sim. E não vou citar nomes, pode ser? Se vocês quiserem ali que eu cite o nome na hora da pergunta, vocês façam um sinalzinho, por favor, tá ok? Coloca lá um joinha para nós. Caso contrário, eu não cito. Mas o meu boa noite para todos que estão entrando. Um dos sintomas da glossofobia é o medo de palco. Palco, está relacionado, então, no psiquismo daquela pessoa, o registro de que aquele ambiente, ele remete ao quê? Ele remete ao público. Ele remete à apresentação, ele remete a um evento. Então, a pessoa tem medo dessa exposição. O palco, ele é um gatilho, certo? Porque está relacionado. Ela fica com a boca seca, ela pode ter voz tensa, voz trêmula ou voz fraca. Ela pode sentir náuseas ou vômitos. Ela pode ter dificuldade para respirar ou respiração excessiva. E tremores. Rigidez no pescoço e costas, nos músculos. São sintomas físicos, veja bem. Todos sintomas físicos, que do psíquico reverte ao físico. Está sempre relacionado. Ansiedade intensa, sudorese, que é bem comum, taquicardia, batimentos muito acelerados sem controle, ansiedade intensa. Então, a pessoa, ela se sente muito mal fisicamente também.
Ela não vai conseguir vencer. Ela já entrou no automatismo da sua máquina, do seu cérebro, e ela não está tendo controle. Dificilmente ela vai conseguir fazer uma apresentação em público com esses sintomas. Ela vai precisar buscar ajuda. Perda do controle, né? Não é possível alguém que está tendo uma crise de ansiedade, seja alguém fóbico, né? Seja alguém que tenha desenvolvido qualquer outra modalidade de transtorno psíquico, não é possível essa pessoa controlar a ansiedade. Isso não é possível na prática, certo? Então, naquele momento, não é possível. É possível amenizar quando a crise ela para, né? Mas não é porque você teve o controle. É possível fazer algumas coisas para ir saindo daquela frequência. Isso já foi uma pergunta também feita para mim. Mas não é controlar, não é controlar, que isso se chama. Então, aquela pessoa ela costuma evitar aquela situação que causa medo, ou seja, ao pensar em ir falar em público, ela recua. Ou ao estar começando, né, digamos que ela se encorajou, entre aspas, né, ou ela meio que viu que não tem saída, porque pode ser um trabalho escolar, por exemplo, e ela se encorajou, ela vai. Mas olha que ali, ao se lançar a esse trabalho, ela poderá sentir todos esses sintomas, ou alguns deles, com mais ou menos intensidade. Vocês podem, então, ter a dimensão do quanto isso atrapalha a vida de uma pessoa? Atrapalha muito. Quem de vocês que possa ter tido já, né, medo de público nesse nível de intensidade, nessa intensidade de sintomas? Exatamente. Então, façam as suas questões, aproveitem. A Simone responde sim e vai dar atenção para vocês com certeza. Como eu já falei, diagnóstico não vou fazer, porque isso é charlatanismo, mas não é a intenção aqui, mas considerações que nós fazemos para ajudar vocês a encontrar um caminho, né? Que seja um caminho de resolver o problema, de volta a um bem-estar, porque esse é um medo que atrapalha a vida das pessoas. Todo medo exagerado, ele tolhe a liberdade das pessoas em vários aspectos, em vários setores da sua vida. Então limita, são coisas, atividades que a pessoa almeja fazer, o que ela precisa fazer, que ela tem vontade de fazer e ela está paralisada por causa dessa dificuldade. E sozinha ela não vai conseguir vencer. Então, como eu havia dito para vocês, veio uma pergunta através dos stories do Instagram. E essa pessoa é alguém que eu já conheço, e eu também, mas eu não sabia que ele sofria com isso. E a pergunta foi a seguinte, ela até bem extensa, tá? Eu vou ler para vocês. Simone, eu tenho medo de falar em público. Imaginar as pessoas me olhando me faz querer fugir completamente dessa situação e eu não enfrento. Eu sou técnico em segurança do trabalho e a empresa para a qual presto serviço quer que eu faça palestras além das consultorias que eu já faço, mas falar em público me apavora. Essa é a pergunta. Então, como eu havia falado para vocês, é uma dificuldade, é um transtorno psíquico, é uma fobia que atrapalha a vida das pessoas. Porque vamos aqui raciocinar juntos. Quem de nós, em um dado momento, em função de trabalho ou de convívio social, né, seja dentro da comunidade onde participa,
às vezes quer ter mais, né, mais participação e quer agregar mais, né, e interagir mais nesse sentido, porque gostaria e às vezes até tem talento, tem potencial até mesmo para exercer uma profissão que demanda falar. E a pessoa é talentosa, mas ela tem bloqueios que ao longo da vida, se ela se acomodar, ela não vai conseguir implementar. Então vocês têm ideia do que é, por exemplo, um professor vocacionado para ser professor que vai se sentir atrapalhado por falar em público, né? Diante de uma plateia maior, então, às vezes não na sala de aula, onde ele já está acostumado, mas, ou às vezes até mesmo, né, com medo de iniciar na profissão, porque tem vergonha de falar em público e, no entanto, pode ser alguém a que a vocação aponta para ser professor, professora. Então, é alguém que vai verdadeiramente deixar de, às vezes, realizar sonhos, de exercer os seus talentos e se realizar por causa disso. Então, atrapalha bastante. E sobre o questionamento desse nosso conhecido, né, desse nosso seguidor lá no Instagram, eu vou tecer algumas considerações minhas para vocês, certo? Então, são possíveis relações entre o problema que ele apresenta e as causas. Então, com relação a essa fobia de público em geral, uma primeira situação, tá? Bem curiosa. Existem causas que são mais específicas. Foi um ponto, um acontecimento, uma ocorrência em qualquer época da vida daquela pessoa que tem a fobia. Pode ter sido na infância, e normalmente o é, ou na adolescência e até mesmo na vida adulta. Eu digo sempre que é mais fácil que tudo isso tenha acontecido e sido registrado com forte emoção, é mais na fase da infância. Porque é nessa fase que cada um de nós foi mais suscetível de ser programado com forte emoção. Porque para uma criança, tudo que é dito é registrado quase não, sem que a criança possa questionar. Também é por isso que eu sempre falo para vocês que é para tomar muito cuidado com o que nós dizemos a uma criança. Porque nós estaremos programando essa criança para o futuro. Então, são causas mais específicas, né? E mais gravou um perigo imaginário, ficou registrado um trauma. Então, um exemplo. Quem de vocês não lembra, quem não possa ter passado pelo medo de ler na sala de aula, lembra? Aquelas aulas de leitura, aquele momento da leitura onde a professora ia cobrar a leitura de todos e cada um tinha que ler um trecho de um texto, sabe lembra do livro, da lição, dos exercícios relacionados a essa lição, né? A gramática correspondente, lembram de tudo aquilo? Eu lembro. Lembram como que você se sentia ao ouvir a sua própria voz, ao ter que ler e saber que você está sendo avaliado? Essa é a questão, né? Saber que você está sendo avaliado por um professor, uma professora, e tem aluno que já tem medo de autoridade, já vem de casa ou já tem medo de professor por outras experiências em sala de aula também, e ele já tem uma autoimagem construída dele mesmo de não ser inteligente, e mais nem precisa. É só a vergonha mesmo, né? Porque aí ao ler alguém vai fazer uma gracinha, e se eu errar? E normalmente erramos, sabe aquela coisa assim, eu não posso errar, um perfeccionismo, eu não posso errar, eu vou ganhar uma nota e a professora vai brigar.
e eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ler até o final, não posso gaguejar, não posso errar, né? Que palavra é essa? E a criança, ela está nos seus primeiros tempos de aprendizado. Então, ela ainda não sabe ler com fluência, né? Ela não tem domínio da leitura. E ela vai gaguejar, ela vai esbarrar em palavras, ela vai... É muito mais fácil que sim. E ali já começa. Muitos professores não têm traquejo, não têm, infelizmente, inteligência emocional, que é muito importante, muito mais importante do que cobrar é incentivar também, né? E despertar no aluno esse acreditar em si e ajudá-lo a explorar os seus potenciais que historicamente o sistema escolar não favorece, o sistema educacional não favorece. Muitos traumas, muitos medos, muitas fobias, muito foi construído sim por lideranças que nem imaginavam, né, a importância daquilo que estavam dizendo, como que aquilo iria ser uma liderança positiva ou negativa na vida daquela criança. Então, errava a leitura na frente da turma, na frente da professora, do professor, e se sentia fracassado com isso, incompetente, vai havendo o rótulo do é burro, do não consegue. E também quem não lembra do versinho, sabe, naqueles dias de recitar versinho, que normalmente eram eventos escolares também, homenagens, né, que ainda existe muito isso, embora não se dê mais valor, e dar o branco. Sim, muitas pessoas ficaram registradas por causa de um único momento na vida delas. E muitas vezes elas não dão importância para este único fato, ou lembram daquilo hoje, acham graça, mas só que quando elas se veem diante de público, aquele fato, aquele acontecimento lá do passado, ele pode ter tido muita importância. O registro que fez, muitas vezes, a pessoa não se dá conta, mas ele foi importante. Hoje ela olha para aquilo com olhos de adulto, com a percepção de adulto, rindo, achando graça. Mas se ela for lá atrás e ela lembrar como ela se sentiu quando aconteceu, ela vai ver que sim, que tem tudo a ver. Porque as pessoas riram, porque o professor e os professores, se foi na escola ou se foi em um outro evento, se tinha autoridades perto, e porque ela queria para lá dar um show, né? A criança ela está preocupada com a performance e ela quer mais fazer aquilo com a expectativa da cobrança, que também tem por cima disso, e ela se sentiu mal, e às vezes nunca esquece, ela registra aquilo, nunca mais ela vai falar em público. E cresce essa criança e vira um adulto e ele pode desenvolver uma fobia de público porque por toda a emoção registrada naquele momento em que ela esqueceu o tal do versinho. Esse é um evento isolado, mas normalmente a pessoa que desenvolve fobia de público, de falar em público, a glossofobia, ela tem várias características envolvidas. Então, normalmente também são pessoas que podem ter sido programadas com um sentimento muito forte de rejeição. Sabiam disso? E essa rejeição, essa desaprovação sofrida, registrada, ela pode ter origem em uma rejeição registrada no momento da sua gestação. Se tudo começou lá, com uma gravidez que era inesperada, não planejada, podemos até dizer indesejada pela mãe,
principalmente pela mãe, mas pela mãe e pelo pai, é o começo de tudo. Pode não ter sido lá, Simone? Pode. Tem um outro fator também que é muito importante. Pessoas que têm um grande sentimento de rejeição, elas podem também ser filhas de pessoas que têm esse sentimento de rejeição. E nós pesquisamos nessa área e já conhecemos a respeito de que nós somos um fruto, um produto de informações herdadas através dos genes dos nossos antepassados. Então, nós somos um produto desse DNA. Então, é muito comum, até mesmo todas as modalidades de transtorno psíquico, nós sabemos que elas têm causas hereditárias. Então, o sentimento de rejeição, ele pode estar presente em uma mãe passar para o filho, sim. E aí, é aquela pessoa que tem muito medo da rejeição, se ela errar, se ela se vê diante da ameaça de estar em público e se sentir humilhada, rejeitada, que é assim que ela vai se sentir, porque ela já se sente, ela já tem esse registro, né? E ela morre de medo da desaprovação das pessoas, essa pessoa não vai, ela vai sentir todos aqueles sintomas citados. Ela pode desenvolver isso em graus mais ou menos intensos de sentimentos. Essa pessoa tem muita dificuldade de receber uma crítica, mas às vezes é pequenas coisinhas, tá? Nós vivemos pagando os micos aí, né? Eu pago muito mico, não sei vocês. Esquecendo de coisas, vai no supermercado, compra e deixa a compra ali, esquece. Quem nunca? Né? E tem certas críticas, tem certas coisas assim, ou deboches vindos de pessoas que parece que nunca erram. Né? Então, o falar em público, ele também está envolvido nisso. A pessoa tem pessoas que têm extrema dificuldade de receberem crítica. E eu vou dizer para vocês vão concordar comigo, isso é uma imensa maioria de pessoas. Né? A crítica ela já cai para ela como algo destrutivo, nunca construtivo. É certo que tem pessoas que a grande maioria não sabe criticar mesmo, né? Mas tem pessoas que já não querem ser criticadas. E não está certo isso, porque a crítica nos leva a crescer, mas ela tem um sentimento de rejeição. Então, um olhar desaprovador, um deboche, vaias, tudo isso está envolvido num contexto de quem gostaria, precisa de falar em público, mas não tem coragem. Ela tem registro, né, já de uma rejeição. Então ela deve estudar-se, ela deve procurar se autoconhecer nesses aspectos. É possível superar. São pessoas que costumam ser perfeccionistas, não é certo que sejam, mas a grande maioria. Se cobram muito, eu não posso errar de jeito nenhum, eu não admito errar. Há consulentes que falam para mim, Simone, eu tenho que fechar o meu dia, eu preciso fazer, né, dar certo. Então, o falar em público tem que ser tudo perfeitinho. Imagina se eu vier aqui para vocês fazer uma live e eu achar que eu não vou tropeçar em algum momento nas palavras e eu não vou repetir. Eu tenho até os meus vícios de linguagem que ainda nem comecei a tirar, mas eu tenho. Acho que até o pessoal, se bobear, já está me imitando. Mas eu tenho que fazer, não vai sair perfeito. Mas o perfeccionista, ele nem começa. É assim, todos nós podemos já lembrar de fases da nossa vida em que nós já fomos assim. Às vezes planeja que é tanto fazer uma coisa, mas o perfeccionismo não deixa nem começar. Pelo medo de errar, por não admitir errar. E isso chega a ser hilário, porque nós só aprendemos com os nossos erros e fazendo deles o nosso acerto do amanhã. Mas a humanidade não está sendo avisada disso. Não está sendo avisada disso. Nós acabamos sendo cobrados por pessoas que também erram e muitas vezes, né, estão numa posição de liderança ou de autoridade
e que ensinaram, né, pais, por exemplo, né, cobrando muito dos filhos um perfeccionismo que nem eles mesmos tiveram ou têm ou tiveram. E isso pode ficar registrado em nós. O que é dito por uma autoridade, pai, mãe, professor, marca muito um ser humano, principalmente no período da infância. Essas pessoas fóbicas, com medo de falar em público, elas podem ter muito medo do julgamento. Então são pessoas extremamente preocupadas com o que os outros vão achar. Quer dizer, está todo mundo julgando, eles estão aqui para me observar, me julgar por qualquer erro que eu possa cometer. Em vez de descontrair e se concentrar mais, né, naquilo que estudou, naquilo que está tomando como conhecimento e confiar que pode falar, não é verdade? Mas a pessoa fica mais preocupada com os outros do que em tornar aquele momento agradável. Vira obrigação, porque não é fácil, mas pode ser e é imensamente compensador vencer isso tudo. São pessoas, e essa parte aqui, esse ponto, ele é muito importante, tá? Pessoas que geralmente têm autoimagem distorcida a seu próprio respeito, ou imagem rebaixada de si mesmo. E tem e não sabem que tem. Tem essa baixa autoestima, a autoimagem distorcida a seu próprio respeito, a respeito das suas capacidades e problemas nesse tocante com a sua aparência. Sim, há pessoas que às vezes elas não vão saber, elas não estão sabendo disso, mas elas vão, por exemplo, em psicoterapia, descobrir que o que eu tenho medo é de me expor por causa da minha aparência, porque eu não cumpro uma exigência social do padrão de boniteza, que eu costumo chamar boniteza, já que beleza não é isso. A beleza não tem nada a ver com boniteza. A boniteza é externa, e a beleza é algo que não tem padrão, é algo que não tem como você comparar. Mas a beleza tem, e é uma exigência social. Então tem muitas pessoas que têm medo, estão ali naquele momento e elas têm medo da crítica da sua aparência física. Como é que eu estou vestido, né? Se eu estou com uma roupa, a roupa é socialmente aceita, se tem uma grife, se não tem, se eu estou adequado. Então tudo isso são inseguranças que as pessoas podem carregar, né? E aí eu não sei como fazer, eu não sei como andar, mas tudo relacionado à sua aparência. E às vezes ela não sabe que é por isso. Mas tudo isso está, vejam vocês, tudo isso está no pacote. Vejam quantas informações, quantos programas, quantas crenças que as pessoas não se apercebem que carregam. E que isso, então, é o causador, são os causadores, os fatores, né, causadores desse medo, dessa fobia. E isso pode até se agravar. É comum essas pessoas imaginarem um público, que o público que está lá na plateia, no público para ouvi-las, é imensamente superior ao conhecimento que elas têm. Essas pessoas são, então, muito mais inteligentes do que eu. Bem, aí nós vamos cair exatamente em algo que nós experienciamos muito, né, no viver, que está muito no mundo isso, de sempre achar que alguma coisa que o outro tem ou que o outro é melhor do que eu. Aquela história de a grama do vizinho mais verde que a minha. Não é assim, meninos. Nós somos orientados a olhar para dentro de nós, a descobrirmos a nossa beleza. Beleza não é boniteza. O nosso valor, nós não fomos
Nós fomos condicionados desde a tenridade, fomos comparados sempre com outros, às vezes com um irmão, às vezes com um primo, com uma prima, com alguém que faz mais sucesso. Nós fomos levados a idolatrar pessoas, pessoas famosas, pessoas pretensamente mais alguma coisa, um popstar, ou alguém porque faz o tal do sucesso. E nós, muitas vezes, não percebemos o quanto tempo perdemos com isso. É uma imensa ignorância e fomos nos distanciando de nós mesmos nessa falsa crença, nessa falsa interpretação de que tem alguém ali que vai me ouvir, que todo mundo sabe mais que eu. Então, vocês imaginem, por exemplo, a situação de uma monografia, o chamado TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Que, ao meu ver, ele já é assim, ele tem uma disparidade imensa entre a qualidade do ensino nas faculdades e depois chega lá no final de uma faculdade, cobra da pessoa algo assim, um trabalho imensamente científico e que, ao meu ver, demandaria uma profundidade maior de conhecimento, coisa que as faculdades não nos preparam para ter. E depois vem uma monografia e nós já sabemos que vamos enfrentar o quê? Uma banca com os senhores doutores, pessoas que verdadeiramente são qualificadas por ter mais experiência e por ter exatamente a experiência naquela profissão já que estão ensinando para nós na teoria e que aquele que está cursando ainda a faculdade não tem experiência, logo ele não tem o conhecimento. Então é muito difícil, é um momento bem tenso, porque as chances de você tropeçar nas palavras ou não conseguir desenvolver um raciocínio ali, do nível daquelas pessoas que estão nos ouvindo, é imenso. E nenhuma delas para pensar que assim, mas eu faço parte dessa faculdade, essa faculdade também não me preparou. Não é verdade? Então agora eu vou cobrar do aluno uma coisa que nós não ensinamos, nós não trabalhamos com eles, nós não forçamos, com aquelas aulas bem pacatas, bem monótonas, são provas, trabalhos e chega no final, agora você vai fazer um trabalho que demanda que você coloque algo de si ali. E a pessoa ainda não sabe, ela não é um pesquisador, ela não sabe, então ela vai para lá porque ela fez um plágio de livros, e ela copiou então de autores que ela leu, até compreendeu, mas aquilo não é dela. Fica ou não fica imensamente difícil apresentar um trabalho de conclusão de curso? Não é vero? É vero. Então a pessoa fica tensa, é uma exigência grande, é um momento que eu já vi muitas pessoas passando por esse momento, assim, parece que a vida parou, quando chega na hora do bendito TCC, da bendita monografia, algo muito chique, mas para quem já fez, eu já fiz, eu não vou hoje, que eu não vou entrar nisso com vocês em detalhes como que foi para mim, mas foi muito tenso, mas fica a lição do agora, o porquê que o professor que me disse o que me disse no final da minha apresentação, que verdadeiramente, depois de muitos anos eu fui entender a crítica que ele me fez. Então, ninguém esquece o que decorou, mas aliás, ninguém esquece aquilo que compreendeu, mas o que decorou, e não compreendeu, é muito fácil de dar um branco, esquecer. Então, mas a maioria das pessoas vai para ali com coisas decoradas e que não são delas, não são raciocínios feitos, de experiências suas, de pesquisas suas e muitas vezes algo elaborado de muito tempo, com muita prática, E é mais fácil ela se sentir tensa, insegura e aí sim que está diante de um público imensamente que tem muito mais conhecimento. E aí ela vai se sentir inferior, ela não lida bem com aquilo. Muitas vezes a cobrança de que fosse o contrário, mas ainda não é. Então, deixar de se cobrar, ser o que você é e apresentar até ali o que você conseguiu. Mas não,
Muitas vezes eu não tenho nem a noção do nível em que eu estou. Uma dica bastante importante, é até mais do que uma dica, né? Mas é assim, se nós vamos falar em público, se nós vamos falar sobre alguma coisa, tecer uma opinião, um comentário, algo como eu estou fazendo aqui, considerações a respeito de alguma coisa, vamos nos restringir à nossa área de conhecimento, né? E pode ser, por exemplo, você é mãe, você vai falar da maternidade, né? Você tem alguma expertise, todas as pessoas têm algum conhecimento, né, para transmitir, e você vai falar sobre aquilo. Ao invés de você ler alguma coisa que você apenas leu, vai reproduzir aquilo, mas aquilo não é seu, aí você não domina. Então fica a dica. Eu, por exemplo, não desejo ser formadora de opinião de ninguém. Outro dia até brinquei com uma moça que eu atendo, eu disse para ela, não, com os meus conteúdos digitais, a minha pretensão não é ser digital influencer, não é, está longe disso, e eu me restringo à minha área, que é a psicoterapia. Então, que ali eu posso, né, pelos estudos que faço, eu tenho já, vão para 19 anos de atendimentos, então eu penso que tem alguma coisa para informar com qualidade, e que possa até dizer que nós estamos transformando essa nossa experiência de trabalho em conhecimento. Mas sobre mais que isso, eu prefiro nem opinar, eu prefiro não entrar, certo? Então fica uma dica aí. Então é importante, nós estamos aqui para finalizar. Eu estou cumprir o tempo aqui hoje, não vou ultrapassar, era isso. Eu me programei para falar 45 minutos. O que nós queremos também falar, que é bem importante, meninos, meninas, caríssimos, que assim, trata-se de pessoas que têm bastante conhecimento a transmitir, e muitas vezes não é falta dele. Então, que o trauma ou os traumas, os sentimentos de rejeição, o medo da rejeição, como já foi citado aqui, o medo do julgamento, o trauma sofrido que ficou registrado, ou os vários traumas, né? E a autoestima que precisa ser trabalhada, sabiam? Especialmente na mulher. Isso, você não é bonito exatamente, mas você pode ter uma boa apresentação pessoal, e ela é importante. Trabalhar, cercar-se de tudo isso, e é um processo, não vai ser da hora para outra. Eu levei assim muito tempo para conseguir gostar de alguma coisa que eu gravava, e depois fui aperfeiçoando. Mas se eu não tivesse começado a fazer, ouvir a minha voz e ver que você não percebia, mas você tem bastante coisa para transformar em vídeos, em conteúdos para as suas redes sociais. Mas se você não dá o primeiro passo, você não vai fazer, e não vai ser do dia para a noite. Então você vai ter que quebrar várias crenças a seu próprio respeito, e vai precisar de um autoconhecimento, mas isso é compensador. Porque conhecimento muitas pessoas têm, mas aquela oportunidade de estar ali, agregar as outras pessoas, a dar uma presença de fala, e a única coisa que prejudica essa performance é o tal do nervosismo. Então, é a ansiedade, a pessoa fica tensa, aí ela fica rígida, a voz embarga, né? Ela trava. Não fica natural, e o público ele vai perceber, mas não é falta de conhecimento. A pessoa às vezes pode até acreditar que ela não tem, e isso já é uma crença, né? Porque ela nunca colocou na prática falar sobre isso. Então, mesmo conhecendo, né, muitas vezes a pessoa ela não desempenha uma fala por medo. Finalizando, eu gostaria de dizer então que é importante que nós busquemos nos autoconhecer, porque existem capacidades imensas
que estão bloqueadas dentro de cada um, certo? Então, por detrás de bloqueios, de falsas crenças sobre nós mesmos, a nosso respeito, pode haver ali alguém de grande valor. E livrar-se desses bloqueios, destes cerceios que são feitos somente pela própria mente, é libertador. Se desvencilhar disso. Eu termino aqui deixando para vocês o meu forte abraço, um imenso agradecimento a todas as pessoas que entraram conosco. Tem pessoas entrando até agora, chegaram no final, foram só 45 minutos. E não se esqueçam, nós estamos entrando todas as terças-feiras, trazendo conteúdo importante para vocês, conteúdos de grande importância para a saúde psíquica, para o bem-estar, para agregar a vida de vocês mais informação. É transmitido de maneira simples, né, porque é uma live, mas que vai ajudar bastante, viu? Se você se identificou, conhece alguém que se identifica com o problema que nós exploramos aqui, transmita então esse recado, leve adiante e ajude mais alguém. Ficamos por aqui hoje. Muito boa noite e até a próxima terça-feira.